tipo de gráfico que é muito comum, além dos gráficos, né, de linhas, tá? E lembrando que esse procedimento aqui serve para qualquer tipo de gráfico. Você pode colocar um de linha aqui, um de barra aqui, um de dispersão aqui e um de pizza aqui, tá? Você pode controlar cada um individualmente. Então, agora vamos aprender um novo tipo de gráfico, né? O gráfico de dispersão, tá? Então, ele é usado geralmente para comparar, né, variáveis, 2 ou 3 variáveis, quando muito. Para isso, a gente usa para gráfico de dispersão a função scalar. Nesse caso aqui, observem que ao invés de eu simplesmente plotar o total de casos versus o total de óbitos, né, para cada um dos estados, e aqui eu estou usando uma outra matriz, né, que é a matriz de totais por estado, até para ter mais pontos na tela. Então, o que eu tenho nessa matriz, tá? Eu tenho, para cada estado do Brasil, eu tenho a quantidade de casos e a quantidade de óbitos, tá? Ok? Ao plotar um gráfico com esses dados, a gente pode avaliar se existe uma correlação entre as duas variáveis. Naturalmente, deve haver. Eu coloquei o log porque, como nós temos o estado de São Paulo, que ele tem uma população muito acima da média, né, do Brasil, né, dos outros estados, devido à concentração de população nele, né? Quando a gente faz um gráfico de dispersão desse jeito, ele fica tão distante que acaba até dificultando a leitura desse comportamento aqui, né? Ok? O que é ideal, por exemplo, não é que ideal, é o que seria desejável, né? Como menos pior, seria se houvesse, né? Muitos casos, mas poucos óbitos, né? Então, quanto mais abaixo dessa linha imaginária aqui fosse a quantidade de óbitos, melhor. Então, quando você vê um caso aqui, né? Esse estado aqui, ó, e esse aqui, eles têm aproximadamente a mesma quantidade de casos aqui. Vou pegar aqui, ó, né? Essa linha aqui dá, sei lá, 300 mil casos, né? Mas esse aqui teve uma quantidade aqui de abaixo de 50 mil óbitos, mas nesse caso aqui, né? Não, perdão, aqui é casos, né? 40 mil... 5 mil, isso mesmo. Então, esse cara aqui teve em torno de 300, porque aqui está elevado a 6, né? Então, em torno de 300 mil casos e houve quase 5 mil óbitos. Esse outro aqui teve também, né? 300 mil casos aproximadamente, mas olha, teve mais de 25 mil óbitos. Isso aqui é um caso muito grave, né? Ou seja, há uma disparidade muito grande. Esse é um caso ideal, esse aqui é um pior caso. Mas fica difícil essa comparação por causa dessa distância desse ponto com os demais. Ele fica quase como se fosse um outlier, né? Então, em alguns casos, a gente usa a função logaritmo, né, para eliminar um pouco dessa distância e tornar o gráfico, né, com uma distância padronizada, mais normalizada, que ajuda na compreensão. Por isso que eu coloquei a função do NumPy, né, log, ok? Para ele aplicar o logaritmo aqui, no caso é o logaritmo neperiano, né, aquele na base é o número de Euler lá, 2 ponto alguma coisa, né, log, ok? E aí ele normaliza, fica melhor de comparar, tá? Eu consigo ainda fazer a comparação entre evolução de casos e óbitos, mas observa que a unidade de medida não é mais a quantidade, mas o resultado, log da quantidade de casos, log da quantidade de óbitos, tá? Aí São Paulo se aproximou aqui, tá bom? Então, o gráfico de dispersão, ele é muito usado para fazer esse tipo de comparação, se uma variável está correlacionada com a outra, tá bom? Para a geração do gráfico de dispersão, então, a função chamada é a função scatter, e o passo 2 arrays para ele, né? No caso, eu estou passando aqui 2 NumPy arrays. O detalhe é que eles têm que ter o mesmo tamanho, tá? Ok? E aqui, o label, eu estou passando um nome para essa combinação de 2 pontos, chamado todos, ok? E aí ele já me permite também chamar aqui a função legenda, e ele imprime aqui a legenda todos, ok? Eu posso passar várias coleções de pontos, vários scatters um sobre o outro, e alterando a legenda e a cor quando eu desejar. Aqui, eu vou usar o mesmo plot, a mesma figura, e vou plotar
os gráficos de duas regiões usando cores diferentes. Então, aqui eu estou utilizando, né, a função para filtrar. Então, lembra da lógica de navegação nos arrays, né? Que a gente aprendeu no NumPy? Então, eu estou pegando o total, ok? Totais por região. Vou pegar aqui esse array para vocês verem, lembrar o conteúdo dele. Então, qual é esse cara aqui? Eu tenho a região, o estado, a quantidade de casos, a quantidade de óbitos. Então, esse é o conteúdo desse array. Eu estou querendo plotar duas regiões aqui, ó, a região Nordeste e a região Centro-Oeste. O que eu fiz? Eu filtrei os estados do Centro-Oeste, os estados do Nordeste, ok? E plotei eles em duas operações diferentes, duas chamadas scatter. Para ter isso aqui, eu fiz um filtro, né? Que chamei um array aqui, casos do Nordeste, e chamei esse array, total de casos, mas passando como filtro, né? Os estados do Nordeste, ok? Eu fiz essa passagem aqui, direto, tá? Vocês lembram que isso aqui vai gerar um array de booleano, né? Ok? Quando eu fizer isso aqui, ele vai retornar um array com false, 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 e onde for Nordeste, vai vir true, 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 tá? E quando eu passo um array desse para, né, como indexador de um array maior, ele filtra as linhas. Porque se ele só filtrar, né, se a gente fizer apenas assim, né, filtro, vou colocar o filtro aqui, e se eu chamar esse cara aqui, passando, aí é a mesma coisa, eu podia passar, criar em duas etapas, né? Se eu só passar o filtro dessa maneira, ele vai me trazer todas as colunas do array do Nordeste, né? Dos estados do Nordeste. Mas eu quero só essa aqui, eu vou fazer um gráfico, né? Então aí você pode fazer vírgula, coluna 2, ok? Mas ele está como string, não é? Por isso eu passo o S-type I para que ele converta para inteiro, porque senão o gráfico vai até funcionar, mas ele vai entender que é uma variável categórica, que não é isso, eu quero os números, não é? A mesma coisa eu fiz aqui, ó, no região Centro-Oeste, eu fiz um filtro chamado, né, onde a coluna 0 seja igual ao Centro-Oeste, então eu estou filtrando na primeira coluna aqui, e vai retornar o array booleano, e já vai filtrar os estados do Centro-Oeste. Então, nesse primeiro scatter aqui, ele vai plotar os pontos apenas do Nordeste, tá? Então, se a gente comentar essa coluna, né? Eu vou comentar aqui, perdão. Então, nesse caso, ele imprimiu apenas o Nordeste, mas se eu executar, né, as duas em seguida antes do plot, né, ele vai plotar no mesmo gráfico, né, os dois conjuntos, tá ok? Beleza? Como eu passei no conjunto de dados o parâmetro label, tá? Quando eu chamo legenda, ele já sabe a que nome, né, ele deve, ou que nome ele deve dar para cada cor de bolinha, tá? Então, como eu passei esses dados aqui, ó, Centro-Oeste, eu chamei o label Centro-Oeste. Quando eu passei Nordeste, eu passei o label Nordeste, a legenda, né, que aí é muito importante para eu poder entender um gráfico de dispersão, senão eu não vou conseguir compreender essas cores, ele vai passar, detalhar aqui para mim o que é cada cor. Aqui, esse trabalho que eu fiz na mão para imprimir cada gráfico de dispersão para uma região específica, eu fiz um for, já que eu tenho 5 regiões, eu fiz um for aqui, para ele pegar o unique, né, da coluna 0, como uma lista de regiões, ele percorrer essa lista de regiões que está dentro desse array, deixa eu tirar esse cara aqui, ele vai pegar essa listinha, e ele vai fazer isso que eu fiz duas vezes aqui, ele vai fazer, né, repetir isso aqui 5 vezes a cada passo do for. Só que aqui, ó, em vez de eu passar um texto que eu digitei, eu estou passando o nome da região obtida no loop, né? Então, ele vai plotar o Centro-Oeste, depois vai plotar o Nordeste, depois vai plotar o Norte, porque ele vai filtrar o array, em seguida vai chamar o scatter, e só depois de todos os plots feitos, né, desenhar todos os pontos, que ele vai chamar o método show, para mostrar
aqui para nós o gráfico de dispersão. Tá? No gráfico de dispersão, né, você pode definir a cor, uma única cor, né, para aqueles pontos todos. Então, aqui eu estou dando um scatter, ou passando a casiop, label, e já definindo que eu quero a cor vermelha. Aqui eu não disse a cor, ele escolheu a cor para mim, né? Para cada região, ele foi escolhendo uma cor baseada, né, na lógica interna do PI-plot, tá? Para o scatter. Mas você tem controle sobre isso, tá? Então, se você quiser uma cor única, no caso aqui eu estou pedindo color red. Então, todos os pontos ficaram na cor que eu quis, não na cor, né, que o matplot quis. Ó. Se eu fizer isso aqui, ele é para um azul, né? Que é a cor default dele. E se eu quiser uma outra, eu posso definir, tá bom? E se você quiser, você pode aplicar uma cor para cada ponto. Se eu quero cada um de uma cor, você pode fazer assim, esse aqui de uma, esse aqui de outra, assim por diante. Para demonstrar isso, eu fiz o seguinte. Eu peguei aqui uma lista de cores, red, green, blue, yellow, papapá, ok? Peguei essa lista de cores para eu ter na manga, né? A diferença é que, ao mesmo tempo que eu criei o array de casos, o array de óbitos, eu vou criar um array de cores, igual aquele que eu demonstrei lá para colorir as linhas, tá? O ponto, o marcador da linha. E aqui, eu estou fazendo, olha, lembra do random choice que a gente usou, aprendeu lá no NumPy? Eu estou usando ele aqui para percorrer esse array de óbitos e inserir nessas linhas aqui, ó, nessa tabela, né? Ele vai, para cada pontinho que existir aqui, ele vai aleatoriamente escolher uma cor, tá? Ele vai, por sorte aqui, né? Aleatoriamente escolher uma cor para aquele ponto. Só para demonstrar, tá? Então, no final das contas, o que a gente vai ter aqui vai ser uma lista de cores, né? Com 27 cores, uma para cada estado. Tá? Deixa eu dar um print nesse cores aqui, ó. Né? Se a gente der um print nele, ele vai ter, né, 27 cores que ele foi escolhendo aleatoriamente aqui para cada observação que ele encontrou aqui dentro, tá? Só foi para gerar uma lista de cores com a mesma quantidade de estados, tá? 27 itens na lista. Porque se ele tiver menos que qualquer diferença aqui que ele encontrar, ele vai dar um erro porque não tem o mesmo tamanho, tá bom? Então, aqui você pode fazer esse tipo de operação, tá? Ter todo o controle do jeito que você desejar. Você pode colocar uma lógica ou não. Aqui, ó, se a gente quisesse fazer uma relação de onde ele marcasse, por exemplo, olha, os casos que são muito complicados seriam esses casos aqui, né? Onde tem mais óbitos do que os demais estados, né? Então, ou seja, linhas que estiverem aqui, ó, acima, por exemplo, poderiam a gente querer marcar só esses de uma cor específica, tá? Então, é possível fazer esse tipo de coisa. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Se a divisão, né? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer uma divisão aqui, vamos calcular a taxa de letalidade, tá? E se ela for maior que X, lá a gente vai pintar de vermelho. Então, digamos que a taxa de letalidade é igual a óbitos dividido por caso. Óbitos, né? Dividido por casos vezes 100. Tá? Então, óbitos 69. Opa, é porque tá o log aqui, né? Eu vou tirar o log aqui. Só para a gente fazer uma coisa que faria sentido em visualização de dados, tá? Vocês ressaltar, usar cores, porque as cores da visualização, elas não podem ser só para colorir, né? Elas têm que ter um significado relevante. Então,
digamos que os casos maior que 3%, né? Onde a letalidade for maior que 3%, que é alguns casos aqui, ó, eu vou querer que ele pinte de vermelho o restante de laranja, por exemplo, que não pode ser verde morte, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, as cores, vai seguir uma lógica diferente nesse outro gráfico aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer um novo gráfico, onde a lógica de cores vai ser diferente. Vou pegar aqui. Vou trazer isso para dentro do meu gráfico. Então, óbitos, está aqui. É calcular a taxa de letalidade. E as cores, nós vamos fazer o seguinte. Para cada objeto na taxa de letalidade, né, vou colocar aqui o X, né? Se esse X, né, ele vai ser... red, né? Ele vai ser red if x maior, né? Maior igual a 3, else ele vai ser orange. Ok? Então, aí as lógicas de coloração, você vai construir segundo aquilo que você quer mostrar na sua realidade. Aí. O Matplot, ele tem aquelas listas de sequências de cores. Às vezes você quer gerar um gráfico, você quer variar uma cor de um tom a outro tom, seguindo uma escala, né? E ele chama isso de mapa de cores. Na verdade, são listas de cores que variam de 0 a 100. Aí, se você passa o parâmetro que você quer, ele vai buscar uma cor mais escura ou mais clara, de acordo com esse mapa, tá? Existem vários mapas de cores no Matplot. Aqui, ó, eu estou pegando, né, uma lógica, eu estou pegando um mapa de cor chamado Virids, tá ok? E eu vou fazer com que ele faça a coloração do gráfico, né, pelo valor entre 0 e 100 que eu passar aqui como cores. Então, em vez de eu passar uma cor, eu vou passar uma array de valores que variam entre 0 e 100 para cada observação, né, correspondente aqui a casos, por exemplo, e óbitos, e ele vai, de acordo com esse valor que eu passar, se for 0, ele dentro desse mapa vai escolher a cor que corresponde ao 0. Se eu passar 50, ele vai escolher a cor que corresponde ao 50. Aqui, o que eu estou fazendo? Ó? Eu peguei e normalizei a diferença de casos entre 0 e 100. Como é que eu fiz isso, tá? Eu calculei o range entre a menor quantidade de casos e a maior quantidade de casos de COVID por estado. Esse é o range, tá ok? Aí eu estou pegando, assim, o quanto esse cara, digamos, o estado de Goiás, se ele é o menor, e ele, em relação a ele, é 0. Se o outro é o dobro dele, vai ser o dobro entre o maior e o menor, ele está bem na metade, ele vai ser tipo 50. Se ele for o maior, vai ser 100. De acordo com a gradação dele entre o menor caso e o maior caso, eu atribuo 0 a 100 para ele. Essa é a lógica aqui, tá? Eu estou pegando o valor de óbitos menos o mínimo e dividindo pelo range, que é a distância do menor para o maior, e multiplicando por 100. É só uma forma de normalizar essa variação de óbitos de 0 a 100, de acordo com a comparação com o mínimo e máximo, tá? Isso é uma forma de normalização. Ele tem esse nome, Mimax Normalization, tá? Então, eu estou usando o mínimo e o máximo para normalizar o dado entre 0 e 100. Por que eu estou fazendo isso? Só para eu poder mostrar para vocês como é possível usar isso para definir um padrão de cor que ele varia, né? Por exemplo, esse cara aqui, o São Paulo, por exemplo, ele vai receber, por ele ser o maior, ele vai receber tipo 100. Esse cara, por ser o menor, vai receber o 0.
Só que nesse mapa de cor, né, Viridis, esse cara é 0, ele traduz a cor, e 100, e todos os outros ele vai gradando a cor de acordo com o número, ok? Se o cara for um 50, um 38, ele vai escolher qual é a cor do ponto para você, tá? E aqui, para cada mapa de cor, ele tem o mapa padrão e ele tem o mapa reverso, tá? Onde ele só inverte a lógica. Então, se nesse aqui o amarelo corresponde ao 100, no reverso ele vai corresponder ao valor 0, tá? E esse aqui, que aqui corresponde ao valor 0, no reverso vai ser correspondente ao valor 100. Então, observa que o mesmo gráfico, usando o Viridis E1 e Viridis R, ele dá o efeito contrário, ok? Aqui, se você quiser que ele crie aquele mapinha de calor aqui do lado, aqui, assim, mostrando a variação da cor, tipo o arco-íris daquele negócio, você pode pedir para que ele faça a impressão da barra de cores. Então, sempre que você usar algum tipo de mapa de cores, ele imprime aqui para você o que significa essa variação de cor. Então, o amarelo é 0. Se for 40, né, é isso aqui. Se for 100, é isso aqui, tá? Em termos do mapa de cor que você passou. Existe quase quantos tem aqui? Acho que quase uma centena de mapas de cores, tá? E você vai escolher ele de acordo com o que você quiser comunicar. Eu fiz aqui uma função para poder imprimir todos eles num único gráfico, só para vocês verem, tá? Então, aqui ó, eu peguei a lista de mapas, que está nessa aqui, ok? E o seu reverso. E eu gerei um plot aqui, que ele vai gerar vários scatters, um em cada posição, mostrando como funcionam essas variações de cores, tá? Então, ele pegou o primeiro, 0, e na posição 0 do Y, ele vai desenhar. O outro, na posição 1 do Y, ele vai desenhar uma bolinha para cada um, variando de 0 a 100, tá? Então, olha, se você às vezes está procurando um mapa de cor, eu queria uma cor que fosse, sei lá, assim, né, que varia positiva, do verde ao azul. Não, eu quero um negócio que começa verde e termina em vermelho, né? Eu quero uma coisa que dá uma ideia de começa bem e termina mal. Então, você pode escolher um mapa, né, que corresponda à necessidade que você tem, ok? Covid é de vermelho para vermelho mais escuro, não tem, né? É tudo ruim, nunca é coisa boa, então nunca vai ser um verde. Então, eu fiz a questão de imprimir esse mapa aqui para vocês, ó, usando um próprio gráfico de scatter, imprimir uma linha para cada tipo de mapa de cor, tá ok? Tá bom? Aí vocês conhecem ele no único comando, tá? Aqui, ó, observa que eu só mudei para ficar bem grande o gráfico, e aqui eu fiz isso, ó, de 1 a 100, eu criei uma lista de 1 a 100 para ser o valor X. Então, ele vai de 1 a 100, tá? E o Y, que ele vai acabar utilizando aqui, ok? É o próprio nome da cor. Então, o primeiro, ele imprimiu, né? Ele imprimiu esse primeiro, imprimiu o segundo, imprimiu o terceiro, ele foi empilhando todos eles, tá? Então, quando você imprime variável categórica no eixo Y, ele começa de baixo para cima. Essa é a primeira linha, essa segunda, terceira, e assim por diante. É por isso que ele imprimiu aqui no início, né? O Ascent R, o Blues R, e assim por diante. Tá bom? Então, agora, nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento aí no Scatterplot. Eu trouxe para cá um dicionário onde eu vou ter aqui a população dos estados. Por que eu criei esse dicionário? Eu peguei lá daquela tabelinha do IBGE, de população estimada, para nós podermos aqui mostrar que eu posso ter o gráfico de dispersão normal, como esse, mas eu posso transformar ele num gráfico de bolhas. O gráfico de bolhas é quando eu posso variar o tamanho de cada bolha de acordo com uma outra variável qualquer, tá? Então, aqui eu estou só criando esse população para eu poder utilizar ele como a terceira dimensão do gráfico. Então, eu vou usar aqui eu tenho casos e óbitos e vou cruzar com uma terceira dimensão num gráfico de dispersão, tá? Então, o que eu fiz? Ó, eu tenho a população, aqui eu peguei as duas variáveis que vocês já estão trabalhando com os gráficos,
óbitos e casos e óbitos, tá? Mas eu estou gerando um parâmetro aqui, que é o chamado sizes, tá? Que aí você pode passar ele como um parâmetro. E assim como você fez com cores, para você passar uma lista de cores, você pode passar uma lista de tamanhos, onde cada tamanho que tiver nessa lista vai corresponder ao tamanho que você quer que a bolinha seja no encontro de cada caso versus óbito, né? Então, aqui, eu quero que, nesse encontro do 22 com o 3845, que refere-se ao DF, eu quero que ele coloque a bolinha do tamanho da população do DF. Aí, eu estou fazendo isso. Então, naquele ponto, na posição 0, vai ter o tamanho correspondente à população do DF, tá? Então, isso que eu fiz aqui, sizes é a população daquele estado, ok? Para ele poder gerar uma bolinha, um indicador para mim. Só que para fazer sentido, esse size, ele define o peso da bolinha ali, né? E ele não pode ser o valor da variável, 1 milhão. Ele tem que ser uma variação menor. Então, eu normalizei por 100 mil habitantes, tá? Então, o size, na verdade, é a quantidade da população dividido por 100 mil de cada um daqueles estados. Quando eu chamo agora, né, o gráfico passando casos, óbitos e size, então o estado que tem maior população, ele vai imprimir uma bolinha maior, tá? Ok? Então, você pode fazer esse tipo de ajuste na sua visualização do scatterplot. Isso enriquece ele, porque agora eu tenho a comparação de 3 variáveis no mesmo espaço visual, tá? Como às vezes existem sobreposições, você pode ajustar também a transparência, usando um outro parâmetro, que não o size, mas nem o color, mas o parâmetro alfa, tá? Então, esse alfa é o percentual de transparência, tá? No caso, 0,5, e seria 50%. Então, quando você faz isso, ele faz com que as bolinhas sejam transparentes. Então, se elas se sobreporem, você tem condições de visualizar melhor o gráfico, fazer uma leitura melhor dele, do que assim. Tá vendo? Que ficou horrível, né? Mas aqui, ele mesmo sobrepondo, eu consigo fazer uma leitura ainda agradável dele. Tá bom? E se você quiser combinar tudo isso ainda com cores variando para cada ponto, você ainda pode passar, né, tudo junto, né? Sizes, ok? Ainda estou passando, né, a escolha do range de cor aqui, de acordo com a intensidade do volume de óbitos, e ainda escolhendo um CMAP para ele, né? Então, passei sizes, estou passando tamanho da bolinha, transparência e ainda o mapa de cor desejado e aqui o indexador da intensidade, né, da cor. Então, é possível, então, fazer um gráfico muito mais bonito, completo, né? Onde eu tenho todo esse... Eu estou colorindo ele, né? Pela intensidade da quantidade de óbitos, né? E além de colocar transparência para facilitar aí a visualização desses pontos de interseção. Ok?